Isaías, ele diz assim, 14, 14 e 13. Serei semelhante a quem? Subirei aonde? As mais altas nuvens. Ou seja, aí entra Miguel e diz assim, quem é semelhante ao Altíssimo? Sou eu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E dentro desse aspecto, irmão, continuando, o livro de Apocalipse diz que Satanás ele foi atirado para a terra. E sendo atirado para a terra, ao ser atirado para a terra, alguém que veio de antemão sendo expulso do céu, ele veio com a intenção de induzir a Eva e Adão a se rebelar também contra Deus. Sabe por quê? Porque Satanás ele pensou assim dentro do Espírito de Profecia: se eu fazer com que Adão e Eva se rebelem, caia em pecado, simplesmente Deus também manifestará misericórdia para conosco também. Satanás ele pensou isso. Primeiros escritos, história da redenção. A irmã Mate fala sobre isso. Só que aí de antemão, Romanos, Paulo diz que Deus ele manifesta a misericórdia conforme lhe apraz. E no momento em que Satanás ele pede uma audiência com o Filho de Deus para ele retornar, ser reintegrado ao céu, o Filho de Deus disse que não poderia mais ser reintegrado, porque colocaria todo o universo em perigo. Não é verdade? Ou seja, o coração de Satanás não era mais voluntário diante da adoração do Filho de Deus, nem tampouco a majestade de Deus. E aí, no momento em que ele se rebela, simplesmente não poderia mais voltar. E aí, de antemão, se você se aprofundar no livro História da Redenção, eu leio muito esses dois livros, em Primeiros Escritos, a irmã White ela tem uma aplicação muito grande. Aí Satanás volta-se contra o casal perfeito no Éden. E aí o livro História da Redenção, ela fala que Deus envia constantemente, diariamente, anjos para instruir o casal, para não se desvincular um do outro. É por isso que quando você casa, unem-se uma só carne e torna uma só carne, marido e mulher. Não se separe. Quando Eva, em um descuido, se separa, foi o momento que Satanás se aproxima de Eva. E quando ele se aproxima de Eva, irmão, simplesmente foi devastador para nós, não foi? Por quê? Porque ele trouxe o pecado para todo o nosso universo, o nosso mundo. Caiu em pecado. O gentil Lucas diz que Satanás ele usurpou esse nosso mundo. E ele foi representante desse mundo até antes cruz. Após cruz, Cristo Jesus tomou o domínio. E ele sofreu. Carregou a cruz. Morte de cruz por mim e por você. Já imaginou o amor tão grande? Não há. Então veja, convido você a abrir agora a sua Bíblia em Gênesis 15 ou 3, versículo clássico também, só para nós fazer um contraste, 3, 15 e 16. 3, 15 e 16. Eu falei para a irmã que eu estou precisando de um óculos, que a Bíblia está com a letrinha muito pequena, às vezes está com dificuldade de ler. Né? Mas veja, tem que correr atrás que eu já estou ficando velho. 15 e 16 diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio a dores dará à luz o quê? Um filho, teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Eu não vou entrar aqui no aspecto do versículo sobre a questão de mulher versus marido e mulher. Não, aqui é sobre o descendente da mulher. Aqui faz referência em que o descendente da mulher viria para esmagar a Satanás na cruz. E ele cumpriu com esse papel, fielmente. E dentro desse aspecto, se você perceber o livro de Gênesis, capítulo 3, 15, entender, você entende toda a Bíblia. Porque toda a Bíblia se resume exatamente com exatidão dentro de Gênesis 15 e 16. Por quê? Aqui faz referência que houve um conflito no céu, em que Satanás ele declara guerra no céu. E quem declara guerra em Gênesis 3, 15 e 16? Deus. Deus coloca uma inimizade agora em nosso coração contra Satanás.
Mas o descendente da mulher, ele vem para vencer esse inimigo que Deus coloca, o sobrenatural, essa inimizade. É por isso que hoje você está aqui. Se não fosse por essa inimizade ou o poder da graça, se você abre o livro Grande Conflito, 14, capítulo 15, perdão, Deus ali, ele de antemão coloca sobrenatural, mediante o poder do Santo Espírito, estabelecendo um conflito entre inimizade para com Satanás. Então, veja, Cristo Jesus, ele veio vencer, e venceu para todos sempre, e através dessa inimizade, através dessa reconciliação entre nós seres humanos pecadores para com o céu, nós temos quem no centro de tudo? Jesus Cristo. É maravilhoso? Sim, temos Jesus Cristo. E seja, ele venceu para vencer. É por isso que quando a Bíblia diz assim, estabelecerei inimizade entre ti, a mulher, e a tua descendência, e o descendente da mulher está se referindo sobre Jesus Cristo. Porque Gênesis faz referência e Paulo aos Gálatas também faz a mesma referência. Não fala o descendente como se fosse muitos, mas o descendente da mulher, que é Cristo Jesus. E eu pergunto a você, quem é a mulher? A igreja. Satanás, ele pode vencer a igreja? Não. Quando você vê ali a conversação de Pedro para com Jesus e de Jesus para com Pedro, que Jesus diz assim, Pedro, ou Petrus, uma palavra grega que faz referência a uma pedra pequena, uma rocha, sobre você, Petrus, pedra pequena, quem é a rocha? Cristo Jesus, a porta do inferno não prevalece contra a minha igreja. Porque quem é o comandante da igreja? Jesus. A Bíblia faz referência que Jesus, ele é, e nós somos o corpo. Então Satanás é vencido. Por isso que o título do sermão é Vitória, ou de antemão, vencemos para todo sempre, ou de antemão, a salvação para todo sempre que está concedida a você e a mim. Amém. Sabe, salvação para todo sempre que Jesus concede a você e a mim, depende só de você aceitar. Só. Não precisa fazer mais nada. Só crer no Filho de Deus. Agora, de antemão, quando você crê, é necessário que você entenda que Paulo, ele trabalha a salvação em 3 aspectos. Você sabe quais? Justificação passada, santificação presente, glorificação futuro. E quando você crê porque você teve a regeneração, você teve o arrependimento, você teve a convenção, justificação, você é declarado isento e purificado dos seus pecados. E aí agora você passa a viver uma vida de santificação, constante, diariamente. A irmã White, ela fala que a santificação é viver diário. Não é só um viver presente agora. Diário, constantemente. Então, através desse viver diário, santificação, ou justificação, santificação e glorificação no futuro, estabelece-se uma questão que se encontra em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 1. Abra, por favor, a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 1. Esse é um versículo maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque quando faz referência em que Deus, ele criou um mundo perfeito, em que o pecado simplesmente se estabelece no nosso mundo, de forma complexa, porque a gente não pode simplesmente explicar o pecado, mas aí João, o apóstolo amado, ele tem uma visão, e dentro desse aspecto, João vê o seguinte: então vi novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu, ou a primeira terra havia passado, e o mar já não existia. O que significa mar em profecia? Povos, multidões e nações. Então esse povo, multidões e nações passou. Essa terra passou. João vê um novo céu, uma nova terra, com pessoas remidas e transformadas, salvo para todo o sempre. Não mais dor, não mais pecado, não mais tristeza, não mais pecado, que a Bíblia diz em Naum,
que o pecado não se levanta pela segunda vez. Sabe por quê? Porque todos os salvos remidos continuarão com seus livre-arbítrio ou com agente moral, mas todos nós saberemos que o pecado não mais existirá. Não é agradável, não mais importante viver em pecado como muitos por aí afora querem viver. Muitos se perderão por amar muito mais o pecado do que o próprio Redentor, o que ele veio fazer por nós. Então, queridos irmãos, quando João diz assim, vi novo céu, estabelecido por Deus, esse novo céu é para quem? Para mim e para você. E aí, quando Apocalipse, versículo 2 agora diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da onde? Do céu, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu amado esposo. Você sabe de onde provém a palavra Jerusalém? Anteriormente a Bíblia faz referência a Salém, ou rei de Salém, Melquisedeque. E aí João pega a questão de Salém, Jerusalém. E agora essa Jerusalém está onde? No céu, com 12 portas, com os nomes dos apóstolos ou dos profetas. E essa Jerusalém que está lá no céu, vai descer, com você dentro. Amém. Porque seu nome está no livro da Bíblia. Porque ele morreu por você. E eu tenho certeza que você não vai querer perder isso de vista, descendo com a nova Jerusalém. Tenho certeza absoluta que você está aqui porque você tem essa esperança. Amém. Você visita, está aqui porque o Espírito Santo te chamou. E você também vai estar lá. Amém. Eu vou estar lá. Minha família também vai estar lá. Então veja, de antemão, os livros ou os capítulos do livro de Apocalipse, eles fazem uma ponte com os primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. E em Gênesis capítulo 2 temos uma criação. E em Apocalipse capítulo 21 e 22 também temos uma nova recriação. Ou uma criação nova em que tudo será recriado por Deus. Quando nós vamos agora ao Apocalipse capítulo 22, abra 22 por favor. Capítulo 22 e o versículo 1 e 2 diz o seguinte, veja. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que translucido como um cristal, fluía do dono de quem? De Deus e do Cordeiro, e que se passa no meio da onde, irmão? Da rua principal da cidade. De uma outra imagem do rio, estava a árvore de quê? Da vida, que produz 12 frutos do mês em mês, e as folhas da árvore servem para quem, irmão? Para você e para mim. Então veja, de antemão, quando João ele fala assim, então o anjo me mostrou, João diz, o rio da água da vida, translúcido, cristal, fluindo do trono de Deus. Irmão, você tem noção de como é o céu? Consegue imaginar de como é o céu? Translúcido a água da vida, o rio, a rua de cristal, de ouro, você consegue imaginar? Quando eu estou lendo o Espírito de Profecia, que eu paro e começo a imaginar, não consigo. Porque o que Deus tem preparado para você, irmão, é tão maravilhoso, é tão magnífico. E ainda ontem à noite eu fico pensando e ainda volto a ressaltar. Eu não sei como tem pessoas que simplesmente abandonam a fé em Cristo Jesus. Não sei como imaginar que tem pessoas que caminham essa caminhada, simplesmente deixam a fé, abandonam o conceito do cristianismo, não só digo adventista, mas abandona essa fé, esse Jesus e vai para o mundo achando que é melhor. Não consegue imaginar o que Deus tem preparado. É muito mais vantajoso, é muito mais maravilhoso, que Paulo diz que não consegue nem penetrar na sua mente. E você? Desistirá dessa jornada? Desistirá dessa fé? Desistirá de entrar na cidade de ouro? Ver a majestade de Deus, andar nas ruas de ouro e ver a maravilhosa Jerusalém. E um dia ela vai descer, depois de 1000 anos. Agora o contexto é que depois de 1000 anos existirá uma tristeza profunda. Sabe por quê, irmãos? Porque assim a gente sabe que muitas pessoas irão se perder, irão queimar no lago de fogo e enxofre. Porque quando a nova Jerusalém estiver descendo, existirá a segunda ressurreição.
dos ímpios que se perderam para todo sempre, de andar nas pedras, na rua de ouro, ver os anjos, ver Paulo, Moisés, Abraão, Ló, Jacó. Já imaginou? Que isso não se confirme com você, e você se salve. Sabe por quê? Veja, quando ocorre o surgimento da nova terra, quando há de surgir, podemos dizer que estar dentro do conceito bíblico que um novo céu e nova terra terá início por ocasião do juízo final. E eu pergunto, você consegue entender os 3 princípios básicos do juízo final? Juízo pré-advento, juízo de comprovação e do juízo de execução? Consegue? Tem essas 3 dimensões. Juízo de comprovação é que você estará no céu. Juízo pré-advento é que Cristo agora está no céu. Juízo de execução, será aniquilado os ímpios para todo sempre. Deixarão de existir. Os adventistas 7º dia são taxados de seita herética, satânica, por falar a respeito de um juízo esse investigativo. Mas você sabe a palavra juízo investigativo, de como ela surgiu? Tiago White e Ellen G. White, em 1845. A Ellen G. White e Tiago White faz referência à doutrina do santuário, chama de juízo investigativo. Por quê? Porque Cristo Jesus é nosso mediador. Cristo Jesus, ele é nosso Cordeiro Pascual. E Cristo Jesus está à destra do Deus Todo-Poderoso, fazendo mediação por você, para que você não se perca, para que a sua fé não se desfaleça, para que você simplesmente não seja aniquilado e destruído e ressuscitar na segunda ressurreição. Ele é nosso mediador, morreu na cruz. É por isso que a irmã White ela chama de quê? Juízo investigativo. Por quê? Juízo pré-advento faz referência ao nascimento ou surgimento de você, adventista, dentro do aspecto da doutrina do santuário. E até 2.300 tardes de manhã o santuário será o quê? Purificado. E qual é esse santuário? Céu. Houve um desapontamento em 1143 a 1144, por quê? Guilherme Mille, movimento do advento, não entendeu a questão do que era ser purificado. Eles entenderam que era terra. Mas na verdade, irmão, quando você lê Apocalipse 10:10, você consegue entender que o desapontamento estava profetizado. Amargo no estômago, no paladar é doce. O que era doce? Parte do livro de Daniel que estava selado. E que foi desselado no tempo do fim. E que Cristo Jesus está voltando. Então veja, quando João 10:10, através do anjo, que diz assim, olha João, come e devora. Devora o quê? O livro de Daniel. Aquela parte que desselou. Porque ali Guilherme Miller, movimento do advento, foi estudar as profecias concertantes às 2.300 tardes de manhã. E você, como povo adventista, entende a profecia das 2.300 tardes de manhã? Daniel 8:14. Até 2.300 tardes de manhã será purificado o santuário. Esta nomenclatura, tarde, vem de Gênesis capítulo 1. A mesma forma, a nomenclatura manhã vem de Gênesis capítulo 1 em diante, onde houve tarde de manhã e o primeiro dia. Por isso que o anjo Gabriel diz assim, tarde de manhã o santuário será purificado. E dentro desse aspecto, quando Cristo Jesus ele morre na cruz, a profecia de Daniel das 70 semanas, Daniel 9, se você desejar abrir a Bíblia agora, abra, por favor, Daniel 9, os capítulos 24 em diante, Daniel 9, ali faz referência, dentro desse aspecto, à profecia das 70 semanas. Eu vou fugir porque a Bíblia está com as letras pequenas, senão eu não consigo deixar de ligar. Daniel 9, irmãos, o que diz aí para você? Se alguém já encontrou, se quiser fazer a leitura, fica à vontade. Daniel 9, 24 em diante. Eu encontrei, veja, 70 semanas está determinada sobre o teu povo, sobre a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo do santo,
sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar quem? Jerusalém. Ou seja, o ungido ao príncipe 70 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvizinhas reedificarão, mas em tempos angustiosos. Por que em tempos angustiosos? Depois a gente vai analisar algumas questões aqui. Por quê? Primeiramente, o rei Ciro emite o primeiro decreto. Dentro desse aspecto, foi em 538, quando o rei Ciro ele invade a Babilônia e toma de Nabucodonosor. Em 538. Dentro desse aspecto, no calendário do Antigo Testamento, ele é decrescente. Sendo que, quando vem agora o rei Artaxerxes I e toma Babilônia de Ciro, ele agora emite um decreto em 400 e... Quem entende a profecia? 57. Dentro do livro de Esdras. Aí agora vem, dentro desse aspecto, esse decreto do rei Artaxerxes I dá toda a questão de Israel agora ter jurisdição. Israel agora volta a ter a questão de julgar. E é um decreto completo. Então a profecia das 70 semanas, em que faz referência que Cristo Jesus viria para cessar a transgressão, ou para fazer justiça, ou para dar visão à profecia, ungir o Santo do Santo, santuário celestial, faz referência em 457. Dentro desse aspecto faz referência 62 semanas, ou seja, dentro desse aspecto, já ouviu falar na Septuaginta semana, última semana? Já? Então, 62 semanas faz referência em que o templo de Zorobabel, Jerusalém, as praças, as circunvizinhas foi reconstruído. Para quem vir? Para vir Cristo Jesus. Aí ele vem. E dentro desse aspecto, se Cristo Jesus ele se batiza no ano 27, automaticamente com cerca de 30 anos, como diz Lucas, ele nasce mais ou menos entre o ano -3, -4. Ele veio em prol de morrer na cruz, por volta do ano -3, -4. No ano 27 da nossa era cristã, dentro da profecia das 70 semanas, ele se batiza. E inicia seu ministério. Ele é ungido. Inicia seu ministério. Ele vai para o deserto e é ungido. Volta e agora ele começa a chamar quem? Os 12. E dentro desse aspecto ele prega 3 anos e meio o seu evangelho. No ano 31, ele sobe no madeiro e morre por mim e por você. Nesse mesmo ano ele vai aonde? Ascensão ao céu. E aí agora resta a metade da 70ª semana, ou 7 semanas, que são 7 anos. Quem prega o evangelho? Como Deus mantém firme a aliança que fizeram Deus com o povo israelita? Em que Deus concede, dentro da profecia das 2.300 de manhã, 490 anos para o povo de Daniel. Quem prega agora é os judeus entre os judeus. E quando finaliza essa profecia? No ano 34 da nossa era cristã. Como? Quando Estevão ele é apedrejado. Por quem? Saulo entre os seus. E aí finaliza 490 anos destinado ao povo israelita. Ou, dentro desse aspecto, Jesus Cristo ali está reunido, ele fala: beba, porque esse é o cálice de uma nova aliança. E toda vez que você beber o meu sangue ou comer o meu pão, você está lembrando que ele morreu na cruz. Então, irmão, é maravilhoso essa profecia das 70 semanas, porque essa profecia das 70 semanas, às 2.300 tarde e manhã, faz referência que ele venceu para vencer. Morreu na cruz. E aí, dentro desse aspecto, resta para se completar. Se tem 490 anos, do ano 457 ao ano 34 da nossa era cristã, resta 1810 anos. Quando esse ano a totalidade se cumpre, 2.300 tarde de manhã, no dia de Yom Kippur, 10º dia do 7º mês do calendário de Shiri Civil Judaico, fazendo um paralelismo com o nosso calendário gregoriano, chegamos a aproximadamente 22 de outubro de 1844, o grande desapontamento. Por que grande desapontamento? Porque, embora profetizado, Guilherme Mille não entendeu que na transição do calendário antigo
para o calendário do Novo Testamento, não existe o ano zero. Existe o ano 1. No Antigo era contado menos 5, menos 4, menos 3, menos 1. Para o Novo é contado mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Por isso que ele marcou o ano de 1843, primeiramente, para a vida de Cristo. E após ele retornar e estudar a profecia, ele entendeu que não existe o ano zero, existe o ano 1. E aí remarca para o ano de 1844. Mas Cristo Jesus veio? Até hoje nós aguardamos e esperamos essa bendita esperança. Mas não tenha fé, irmão. Não tardará. Ele virá. Esse hino me acompanha desde pequenininho. Eu canto ele todos os dias. Aqui quando eu cheguei ontem, a irmã colocou. Ela até já sabe. 458. Não tardará. Ele virá confirmar a promessa que foi feita a mim e a você, querido. Não desista dessa fé. Abra, continue em Apocalipse, voltem um pouco mais à frente. Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 4 agora, por favor. Apocalipse 21, 4. Eu admiro muito esse versículo, sabe por quê, irmão? Como aqui ontem eu falei, o mundo está doente espiritualmente, socialmente. A gente vê os políticos corruptos do nosso país e o mundo socialmente está doente. As pessoas não têm amor mais umas com as outras, matam umas às outras, tiram a vida por coisas banais, simplesmente pelo ato banal, né? Nas escolas, por exemplo, ou como a minha esposa que sabe, ontem eu falei aqui, a irmã ouviu falando, na minha cidade matou uma criancinha de 6 anos, simplesmente por um rapaz ela bater na porta do vizinho para brincar com a coleguinha e porque ele estava brincando num jogo, simplesmente ele matou. Coisa banal, 6 anos. A mãe não deixou, não filha, pode ir que sempre ia. E a mãe deixou. Mas veja, isso traz sofrimento, dor, tristeza. E o que diz Apocalipse? O que diz Apocalipse 21, 4? E lhe enxugará dos olhos toda a morte. Já não haverá o que? Luto? Eu me arrepio. Dá até vontade de chorar. Porque esse Deus é maravilhoso, né? Enxugará dos olhos todas as lágrimas, toda a dor, toda a tristeza, todo o luto das pessoas que têm seus queridos que morreu. Não existirá mais nada disso. Toda a dor, toda a tristeza, todo o pesar de tristeza que você possa imaginar. Acabou. E ele foi preso dando risada. Foi preso dando risada. Esqueci de falar isso. Verdade. Infelizmente, o nosso Código Penal é grotescamente errôneo. Deveria ser com 14 anos, 13 anos. Porque a pessoa com 14, 13 anos, 12 anos já tem dono de si, já é dono de si, ele sabe o que faz. Brutalmente. Matou. Mas é uma promessa bíblica que isso não haverá mais dor, nem tristeza, nem pranto. E veja, ao entrarmos no reino de Deus para ali estar eternamente, para todo sempre, as provações, dificuldade e perplexidade que aqui tivemos não será insignificante, não significar nada. Sabe por quê? O luto de uma mãe, eu vejo minha filha, que Deus o livre acontecesse com ela, a minha dor, a minha tristeza, a tristeza da minha esposa, quando ele voltar, que vocês estiverem morando nas mansões celestiais, essa dor da perda de um filho, de uma filha, de um pai e de uma mãe, a irmã White disse que não significará nada. Por quê? Ela irá ressuscitar. E eu irei ressuscitar se eu estiver morto. A minha esposa também, você também. E aquilo que ele tem preparado será inexplicável. Tudo isso passará. Dor, tristeza, luto, angústia, como a irmã está no hospital, como a irmã ali falou, sua prima, isso vai passar. Amém. Basta você ter fé, basta você não desistir, basta você ser perseverante, que vai passar. É a promessa bíblica. A Bíblia tem mais de 3.000 promessas sobre
a vinda de Cristo Jesus, ou que Ele prometeu que virá. Ele não veio no seu primeiro advento? Veio. Por que você acha que ele não pode vir no seu segundo advento? Porque, veja, quando você abre a Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 9, diz assim: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que está indo agora assunto ao céu, voltará da mesma forma? Não duvide. Jamais. Então veja, mesmo que a morte de Jesus tenha sido perfeita e tenha provido ampla e suficiente expiação pelos pecados, Romanos 3, 24, 25, Hebreus 2, 17, a justiça divina requer cuidado na aplicação do perdão. Por quê? Porque embora Deus possa perdoar tudo indistintamente, mas, veja, nem todas as pessoas querem o perdão de Deus. E eu pergunto, quer você o perdão de Deus? Pois é, eu também quero. Porque, veja, irmão, quando você abre 1 João, capítulo 1, 9, 8, diz que todos pecaram. E aquele que não diz que não tem pecado é mentiroso. Então, todos pecaram. E se você diz que não tem pecado, é mentiroso. É por isso que ele veio morrer. Porque você pecou. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é a glória de Deus? O caráter de Deus imputado em mim e em você, que Adão tinha e perdeu. E aí o plano da redenção veio para estabelecer o caráter de Deus em você e em mim através da cruz. E quando ele morre no ano 31, o que acontece? O véu do santuário significa que ele abre-se em dois, dizendo que ele cumpriu fielmente o seu dever na cruz. Morreu. Então, automaticamente, a justiça divina é ter cuidado, por quê? Porque o perdão, embora é para todas as pessoas, que se você abrir em 1 Timóteo 2,4, 6, 4,10, Tessalonicenses 2,11 e 1 João 2,22, veja, o perdão realmente é otorgado àquele que responde por fé. Foi o que eu preguei ontem, falei da fé. Se você aceita por intermédio da fé, abra Atos, capítulo 2, os versículos 8 a 10, se você corresponde por intermédio da fé, o que há de acontecer? Atos 2, 8 a 10. Diz o seguinte: o que há de acontecer se você aceita como por intermédio da fé? Peraí, acho que eu abri errado. Atos, deixa eu aqui. O que diz aí? Alguém já encontrou? Como, pois, o ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Perdão, desculpe, eu errei. Efésios 2, 8 a 10. Perdão, irmãos, desculpe. Me passei na empolgação. Efésios 2, 8 a 10. Que diz o seguinte, irmãos. Veja, porque pela graça, por meio de quê? Isso não vem? É dom de quem, irmão? Então veja, continuando a leitura. Por meio da graça, você é salvo. Você tem alguma participação? Não. Vem de quem? Aí você recebe como? Pela fé. Pela fé. E aí automaticamente quando você recebe pela fé, você é declarado salvo. E quando você é declarado salvo, você pratica o quê? As obras. Que testifica que você está salvo. Somos salvos pela lei? De maneira nenhuma. Graça, cruz, favor imerecido, que você simplesmente erga a mão por intermédio da fé e segura a mão de Deus, como Pedro. Pedro, no momento, ele exerceu a fé ali no barco. Ele andou. Já imaginou andar pelas águas? Ele andou. Só que sua fé vacilou. Ao olhar para a cruz, ele perdeu Cristo de vista. Muitos perderão a Cristo Jesus de vista. Desistirão da fé. E a irmã White, ela faz uma aplicação muito importante para você que não desista da fé. A irmã White diz que essas pessoas que deixaram essa fé
perceberão que andaram nas 13 mensagens angélicas, como nós estamos estudando na lição. E elas surtarão, gritarão de desespero, porque o tempo passou. Cristo Jesus deixou seus vestes sacerdotais. Não tem mais misericórdia, não tem mais fiador, não tem mais intercessor. Passou o tempo. E será triste para essas pessoas, né? Elas estarão em desespero. A irmã White faz referência. Gritarão em desespero, porque acabou. Não tem mais salvação. O que lhes cabe agora, sabe o que é? 7 pragas. Porque automaticamente, quer sim, quer não, elas se associarão à besta. Elas se associarão à besta, e no momento que elas se associam à besta, elas recebem as 7 pragas. Ou por conveniência, ou simplesmente porque abandonam essa fé. E quer sim, quer não, elas receberão o castigo de Deus. Serão destruídas para todo sempre. Deixarão de existir para todo sempre. Oxalá que isso não aconteça com vocês. Amém. Então veja, versículo 9. Não vende obras para que ninguém se... Jamais vende obra. E vende aquilo que ele fizera na cruz, por mim e por você. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus o que? Preparou que andássemos. Então veja, querido, Deus ele preparou para que você trilhe o caminho. Não importa se você desce a sepultura, ou se você vai estar de pé num grande dia glorioso, mas siga esse caminho, ande nesse caminho, não desista, não vacile, porque Satanás ele tem uma preço especial para você, ele quer te destruir. Aí você tem que tomar a decisão, ou ao lado de Cristo, ou ao lado de Satanás. A decisão é sua. Deus simplesmente, irmão, não vai pegar no seu braço, vai chegar aqui, ô Mário, vem cá, eu quero te levar a força para o céu. Ou irmão José, ou minha esposa, ou todos vocês. Não vai. Ele te dá a oportunidade. Você tem que ir com fé. Saber que o seu Redentor virá. Porque sem fé é impossível? Pois é. Não é verdade? Então veja, Mário, você tem que abraçar com fé. Veja todos vocês têm que abraçar com fé. Então, querido, a mensagem dessa manhã é tão simples, como simplesmente é fácil de você entender a cruz. Porque veja, nem todos, portanto, serão salvos. Por quê? Porque veja o que diz João 3, 16 a 19. Volte um pouquinho para trás, por favor. João 3, 16 a 19. Eu amo esse versículo também, irmãos. Porque, veja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê, mas tem o quê? Deus deseja que você tenha vida eterna. Deus não deseja que você pereça. Deus não deseja que você se destrua. Porquanto Deus enviou seu quem? Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que, irmãos, fosse salvo por ele. A cruz veio para salvar e não para julgar, não para destruir. Continuando, quem nele crê não é julgado, ou quem não crê já está julgado, porque não crê no nome de quem? Do unigênito Filho de Deus. Ou o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o que? As trevas que a luz, porque as suas obras já eram. Pois é. Então veja, irmãos, quando você ama muito mais as trevas do que a luz que veio, e essa luz é Cristo Jesus, significa que você não foi reconciliado com o céu. Não foi. E que Paulo, ele faz referência, vamos para as nossas considerações finais, Romanos 10, Romanos 10, 5.
Moisés escreveu ao homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente a ela decorrente da fé, assim diz, não pergunta em teu coração quem subirá ao céu, ou isto para dizer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo. E isso é para levantar Cristo Jesus dentre os mortos. Então, querido, saiba que Cristo Jesus foi levantado dentre os mortos para te salvar. Amém. Não vai desistir de você. Jamais. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro Pascual, que foi morto desde a fundação. E um versículo que eu deixo de última mão para você é Apocalipse 13, 8. Porque ele morreu por você desde a fundação do mundo. Essa é a mensagem da cruz. Tem uma mensagem especial para vocês. Irmão, por favor. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Que Deus abençoe cada um que está aqui presente. Que vocês possam sair daqui com o coração cheio do poder do Santo Espírito. Amém? Amém. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto, seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi, ele
Eu gostaria de fazer um convite a você que quer renovar a sua comunhão com Deus. Se você deseja aqui, gostaria de fazer uma oração especial por você. Se você tem o desejo em seu coração de renovar com Cristo Jesus nessa manhã, as suas intenções, a sua comunhão, você visitante, que deseja se entregar a Cristo Jesus, se deseja você vir aqui nesse momento, gostaria de fazer uma oração especial por você e por sua família. Sabe, irmãos, a luta cristã não é fácil. Eu, às vezes, me meu sono porque familiares já deixaram essa fé. E eu oro por eles todos os dias. Perdão a emoção. Oremos. Grandioso, Criador e exaltado Deus, Cristo Jesus, morreu na cruz por você e por mim, pelo meu pai, pelo meu irmão, por minha mãe, familiares, por meus nossos queridos visitantes que estão aqui, seus familiares de seus familiares, Senhor, que não sabem que a gente está aqui nesse exato momento, mas que a gente está intercedendo por eles, pelos poderes do Santo Espírito. Tem pessoas aqui nesse momento que já desceram as águas batismais, mas desejam renovar constantemente e diariamente, Senhor, essa entrega, essa comunhão para contigo. Eu louvo e agradeço, Senhor, a Ti todos os dias, todos os momentos, por pertencer a essa família cristã. Família essa que um dia será glorificada. Hoje somos militantes, mas um dia será triunfante. E que esse amor paterno de um Pai, de um Deus de misericórdia, alcance aqui cada coração. Amém. Que cada momento possa renovar suas faculdades espirituais e mentais. Eu oro em doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado e agradecido pelo irmão José ter me convidado a fazer parte dessa família que já está no meu coração. Muito obrigado. E agora os olhos que você segue o irmão José. Sim. Concluindo uma semana maravilhosa, né, irmão? Amém. Semana maravilhosa. Sim ou não? Sim. Muito boa, né? Irmão, sabe que nós tivemos alguma dificuldade para trazer o pregador. Você sabe disso, né? Porque estava cuidado do pastor e no fim não deu certo, mas como eu já estava prevenido, isso pode falhar, né? Então eu pedi alguém aqui para estar nos atendendo aqui. Irmão, mas mais uma vez, em nome da igreja, eu quero aqui parabenizar a semana que você fez conosco. E eu sei que você tem também suas atividades lá na sua igreja.
Amém. Aprendi, porque eu conheci o irmão José simplesmente pelo contato de telefone. Nunca me viu na vida. Mas aí o irmão Raimundo, do grupo Heliópolis, passou assim: quem é esse irmão? Por gentileza, coloca aí, chama ele e acabou. É assim que é. Lancei o irmão, e aí convidamos, ele me chamou, falou assim: eu vim, mas você tem que ir. Falei, primeiro dia eu vim, e agora estou aqui na semana. E você já faz parte do meu coração. Amém. Então, vocês estão me dando um belíssimo presente. Coisa maravilhosa. Combina comigo, com a minha cara. Então, agora eu vou só fazer uma pergunta. Você pode até me perguntar, mas como você sabe que eu uso o tamanho dessa caneta? Eu vou ser sincero. Sim. Eu sempre falo para minha esposa, eu sou uma pessoa muito observadora. Eu estou aqui, mas eu observo todos vocês, todos os detalhes, os mínimos detalhes. Eu posso falar? No primeiro sábado que a gente estava aqui, o irmão José ele chamou minha esposa assim de cantinho e falou. Chamou ela e falou: faz favor, você está sabendo que seu esposo vai estar aqui a semana conosco? Ela simplesmente falou assim: você sabe que você vai estar a semana toda? Falei: eu não. Não, eu sim. Eu falei: só hoje, eu vim para cá só hoje. Na realidade, a irmã não falou, não. A irmã falou, não, ele não me falou. Porque eu falo constantemente as coisas que acontecem. Por exemplo, dia 6 de maio agora eu vou estar em Mauá. A gente vai para Mauá, pregar lá, e eu falei: prepara a música. Era eu? Sim, você. Você é minha companheira, minha cantora. Não é minha cantora? Então, aí eu percebi, bom, o irmão vai aprontar algo. E aprontou. E eu sou muito agradecido. Amém. Aprendi demais. Me dediquei demais. Deus o sabe quanto esvaziei de mim mesmo para estar aqui. É fácil? A gente fica ali, ó, a emoção, você não percebe. Insura, fica preocupado com a mensagem, com o sermão. Não é fácil. Não. Embora eu nasci nessa fé, não tenho vergonha de falar ao público. Não de maneira nenhuma. Mas a dificuldade é a questão espiritual que o inimigo trabalha. Eu agradeço. Amém.